Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja muito bem-vindo ao nosso encontro desta segunda-feira, começando mais uma semana, juntos entregando toda a nossa vida nas mãos do Pai Eterno, que sabe de todas as nossas necessidades. Que seja uma semana mais abençoada para todos nós. É uma alegria ter você com a gente nesse programa de oração e de fé. Agradecendo a sua participação nessa obra de amor que possibilita chegar até você através da TV Pai Eterno, você que participa dessa família, você que evangeliza o Brasil através do seu sim generoso. Muitíssimo obrigado por participar da família Filhos do Pai Eterno. Se você ainda não recebe a carta mensal do Padre Robson, eu convido você a ligar para nós. Nosso programa está ao vivo para todo o Brasil, é feito para você, para esse momento abençoado do seu dia. Ligue para nós no 62-3506-9800 ou acesse o nosso portal paieterno.com. Os nossos atendentes estão prontos para acolher o seu cadastro e enviar a carta do Padre Robson aí para a sua casa. Desde já, eu convido você a rezar, a refletir comigo e também a acessar o nosso portal, paieterno.com, e através do portal você fica sabendo de tudo o que está acontecendo aqui na Igreja Católica, no Santuário Basílica do Divino Pai Eterno em Trindade, de todas as notícias que de fato levam o amor de Deus e a palavra do Senhor até a sua casa, até a sua família. Hoje é dia 14 de outubro, dia em que a Igreja celebra São Calixto I. Durante o nosso programa, a gente vai conhecer um pouco mais da vida desse santo, que também foi Papa, e rezar pedindo a sua intercessão. Hoje teremos um santo café muito especial com o teólogo e professor da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Alberto da Silva Moreira. Nós vamos conversar sobre o Sínodo da Amazônia, que está acontecendo no Vaticano. Então já deixa a sua participação nas nossas redes sociais, @TV Pai Eterno no Instagram e no Facebook da TV Pai Eterno, o post que está lá, o post mais recente das nossas redes sociais, é o post da TV Pai Eterno, onde você deixa a sua participação, as suas dúvidas sobre o assunto e a gente vai poder ler a sua interação aqui no nosso programa. E segunda-feira é dia de bênção do trabalho. Aqui no programa Pai Eterno, nós vamos pedir as bênçãos para todas as intenções que você, trabalhador, trabalhadora, traz para o nosso programa, para a sua carteira de trabalho e também para o seu serviço. Você que já está trabalhando, você que está desempregado, nós vamos rezar por você. Esse é o programa Pai Eterno, que só está começando. Eu quero agora acolher de coração a Thalita Carvalho, que está ligadinha nas nossas redes sociais. Bom dia, Thalita, um bom programa para nós. Bom dia, Padre Wellington, bom programa para nós, uma semana abençoada para nós todos. Já estou aqui ligadinha nas nossas redes sociais, Instagram e também Facebook, aguardando o comentário de você, que já está aí do outro lado da tela nos acompanhando nesta segunda-feira. Conte para nós a sua experiência de devoção, seu pedido de oração, Instagram, TV Pai Eterno, tudo junto e também no Facebook. Eu posso ler o seu comentário a qualquer momento no nosso programa. É isso mesmo, nós vamos esperar a sua participação para você interar conosco. Nós podemos ler a sua participação, o seu comentário nas nossas redes sociais. Não esqueça aí de deixar o nome da cidade de onde você nos acompanha, como você está acompanhando a nossa programação, o que você tem achado da programação da TV Pai Eterno. Nós precisamos do seu feedback para, de fato, levarmos até você a palavra do Pai, o amor do Divino Pai Eterno através dessa TV que evangeliza o Brasil. É momento de rezarmos, é momento de colocarmos a nossa devoção no coração de Deus e voltarmos o nosso olhar para o Divino Pai Eterno, nosso Deus de amor. E eu te convido nesse gesto a acender a chama da esperança no seu coração. Toda vez que rezamos, toda vez que apresentamos um pedido,
um agradecimento ao coração de Deus, nós estamos reacendendo a chama da esperança, da fé. Nós desejamos alcançar o amor do Divino Pai Eterno através da nossa prece, da nossa oração. Por isso, no início desse programa, eu quero convidar você a rezar comigo por esse novo dia, entregando nas mãos do Divino Pai Eterno. Volte seu olhar para o nosso Deus de amor e reze com o Padre. Divino Pai Eterno, eu agradeço por este dia e por ser capaz de ver e ouvir esta manhã. Sou abençoado porque o Senhor é o Deus do perdão e da compaixão. O Senhor tem feito muito por mim e continua me abençoando. Perdoe-me por tudo que eu tenha feito, dito ou pensado que não era em agradecimento a Ti. Eu peço agora por seu perdão. Mantenha-me a salvo dos perigos e tormentas. Ajude-me a começar este dia com uma nova atitude de gratidão. Deixe-me fazer o melhor a cada e todo dia, para limpar a minha mente e poder escutá-lo. Amém. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, cartilha de oração. Você está com sua Bíblia aí perto de você? Então abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos de 29 a 32. Lucas, capítulo 11, versículos de 29 a 32. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Crescendo a multidão, Jesus começou a dizer: esta geração é uma geração perversa. Está pedindo um sinal, mas não lhe será dado sinal a não ser o de Jonas. Pois assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem o será para esta geração. No dia do juízo, a rainha do sul vai levantar-se com os homens desta geração e os condenará, porque ela veio das extremidades da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está alguém maior que Salomão. No dia do juízo, os habitantes de Nínive vão levantar-se com esta geração e a condenarão, porque se converteram ouvindo a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, no tempo de Jesus, as pessoas procuravam sinais do Messias enviado por Deus, e as autoridades pediam que Jesus realizasse um sinal que provasse que ele era de fato o Messias. Segundo o evangelista Lucas, Jesus recusa até mesmo apontar o sinal da ressurreição. Ora, vejam o que a palavra nos diz. Os ninivitas se arrependeram e se converteram com a pregação de Jonas. Jesus veio como um sinal do Pai para a humanidade. Ele é maior do que Jonas e maior do que Salomão, que atraiu reis e rainhas pela sua sabedoria. A quem Jesus chama de geração má? Será que fazemos parte dessa geração? A geração má é aquela constituída de uma multidão de gente que não crê na palavra de Deus e não segue os ensinamentos de Jesus, esperando por alguma coisa que venha acontecer e que seja visível aos seus olhos. Precisam de provas, sensível ao seu toque. É a geração daqueles que querem um sinal para acreditar, que só vão vendo, mas que não enxergam o que está um pouco além da mesma vida insignificante e sem objetivo do ter, do prazer e do poder. Nós achamos que fazemos parte da geração que tem Jesus como sinal, mas mesmo assim, muitas vezes, pedimos sinais para acreditar na força e no poder de Deus. Jesus está nos abrindo os olhos. Os ninivitas acreditaram nas palavras proféticas de Jonas.
A rainha do sul, a rainha de Sabá, seguiu os conselhos de Salomão e todos foram salvos. O sinal que Jesus dará aos malvados de cada geração é a sua morte e ressurreição. A sua morte, aceita livremente, é o sinal do incrível amor de Deus por nós. Jesus deu a sua vida para salvar a nossa. E a sua ressurreição de entre os mortos é o sinal do seu divino poder. Vencer a morte, manifestar a vida eterna. Trata-se do sinal mais poderoso e comovedor jamais dado. Jesus, dirigindo-se às multidões, menciona esta geração perversa que busca um sinal. Com o termo geração, Jesus está se referindo aos escribas de Jerusalém, que vêm questioná-lo e provocá-lo. No rosto ensanguentado de Cristo, eis aqui que está quem é maior do que Salomão, eis aqui quem é maior do que Jonas. O rosto sofrido da hora extrema, da hora da cruz, é o mistério no mistério, diante do qual o ser humano pode apenas prostrar-se em adoração, reconhecer o amor de Deus. De fato, para transmitir ao homem o rosto do Pai, Jesus teve não apenas de assumir o rosto do homem, mas incluir, inclusivamente, o rosto das feridas do pecado, como mencionou certa vez o Papa João Paulo II. Queremos mais sinais? Esta narrativa dirigida às comunidades descarta as expectativas de sinais maravilhosos da presença de Jesus. O grande sinal é o anúncio da sua palavra nesse mundo. Na raiz desse pedido de um sinal está o egoísmo, a impureza de um coração que só espera de Deus o sucesso pessoal e uma ajuda para afirmar o absoluto do próprio eu. Essa forma de religiosidade é a recusa absoluta de conversão, que também hoje o mundo vive no seu relativismo. Quantas vezes não dependemos nós mesmos do sinal do sucesso? Quantas vezes não pedimos o sinal e recusamos a conversão? Que possamos aderir a Jesus, à sua revelação, ao seu poder, Ele que se manifesta a nós, pleno Filho de Deus no amor. Irmãos em Cristo Jesus, filhos amados do Pai Eterno, vamos contemplar os exemplos daqueles homens e mulheres que já contemplam a face de Deus. É hora do Santo do Dia. Nesse dia 14 de outubro, segunda-feira, é dia de São Calixto I. Os papas da Igreja são, por excelência, os príncipes do cristianismo, e hoje lembramos um dos príncipes da fé que mais se destacou entre os primeiros papas, São Calixto I. Filho de uma humilde família romana, nasceu no ano de 160. Administrador dos negócios, de um comerciante, Calixto passou por grandes dificuldades, pois algo saiu de errado no trabalho, chegando a ser flagelado e deportado para a ilha da Sardenha, onde, como condenação, enfrentou trabalhos forçados nas minas, juntamente com cristãos condenados por motivos de fé. Sem dúvida, com a convivência com os cristãos que enfrentavam o martírio, pois o cristianismo era considerado uma religião ilegal. Calixto decidiu seguir a Jesus. Mais tarde, muitos cristãos foram resgatados do exílio e a comunidade cristã o libertou. O santo de hoje colaborou com o Papa Vítor e depois, como diácono, ajudou o Papa Zeferino em Roma, pois assumiu, com muita sabedoria, a administração das catacumbas na Via Ápia, que eram aqueles cemitérios cristãos que se encontravam no subsolo por motivos de segurança e também serviam para celebrações litúrgicas, além de guardar para a ressurreição os corpos dos mártires e dos primeiros papas. Com a morte do Papa Zeferino, o clero e o povo elegeram Calixto como sucessor
apesar de sua origem escrava. Foi perseguido, caluniado e morreu mártir quando acabou condenado ao exílio. Segundo a tradição mais segura, morreu numa revolta popular contra os cristãos e foi lançado a um poço. Durante os 6 anos de pastoreio zeloso e santo, São Calixto condenou a doutrina que se posicionava contra a Santíssima Trindade. Até o seu martírio, defendeu a misericórdia de Deus, que se expressa pela Igreja, que perdoa os pecados dos que cumprem as condições de penitência, e assim combatia Calixto os rigoristas que condenavam os apóstatas, adúlteros e homicidas. Vamos juntos rezar a oração a São Calixto I. Concedei-nos, ó Pai eterno, pela intercessão de São Calixto, Papa e Mártir, a graça de sermos sempre muito firmes na defesa da verdade cristã. Concedei-nos por sua intercessão a graça que ardentemente vos pedimos. Amém. São Calixto I, rogai por nós. Vamos agora interagir com você que já deixou seu recado nas nossas redes sociais, você que está ligadinho no nosso programa e participa através do seu comentário no Facebook e no Instagram. Padre Wellington, olha só, hoje nós vamos começar com o comentário da Marta Machado. Ela contou para nós que esteve em Trindade e foi uma bênção assistir ao Palavra do Pai no Cine Teatro AFIP, né? E também a missa no Santuário Basílica. Marta, muito obrigada pela visita e volte mais vezes, viu? Estaremos te esperando aqui sempre de coração aberto para receber você. A Isabel Roseli da Luz Alves escreveu aqui para nós: Padre Wellington, que Deus te abençoe e peço sua bênção para mim e também para o meu esposo, que se chama Gaspar. Gostamos muito do programa Pai Eterno e também gostei muito de ver o senhor junto com o Padre Robson na missa em Maringá, lá no Paraná. Vocês juntos evangelizando é muito lindo. A Isabel é lá de São Francisco do Sul, em Santa Catarina. Participações sempre muito especiais, né, Padre Wellington? Muitíssimo obrigado a todos que participam conosco, ligadinhos na nossa programação. Agradeço o comentário aí da nossa querida irmã. Nós estivemos lá na querida cidade de Maringá, fomos acolhidos de modo caloroso pelo querido arcebispo de Maringá, Dom Anuar Batiste. Muitíssimo obrigado a Dom Anuar pela oportunidade de celebrarmos o Cenáculo com Maria no último 12 de outubro, no sábado, naquele momento de bênção e de graça da visita da imagem do Divino Pai Eterno. Agora vamos nos inteirar de tudo o que acontece na Igreja Católica. É momento de notícia aqui no nosso programa. Ontem, o Papa Francisco celebrou a missa de canonização da Santa Dulce dos Pobres. A TV Pai Eterno transmitiu a celebração e nós separamos um trecho da palavra do Papa. Vamos acompanhar. É um momento em que Francisco apresenta ao mundo os novos santos da Igreja Católica. Ad honorem Sanctae et Individue Trinitatis, para a honra da Santíssima Trindade, para a exaltação da fé católica e o incremento da vida cristã, com a autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo, dos santos apóstolos Pedro e Paulo e nossa, depois de ter refletido longamente e invocado muitas vezes o auxílio divino e ouvido o parecer de muitos dos nossos irmãos no episcopado, declaramos e definimos santos Dulcem Lopes Pontes et Margarita Ambais, Sanctos esse decernibus et definimus, que os inscrevemos no catálogo dos santos e estabelecemos que em toda a Igreja seja devotamente honrados entre os santos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Igreja Católica tem 5 novos santos. Entre eles, Irmã Dulce Lopes Pontes.
Irmã Dulce. Momento de bênção e de graça para toda a igreja que acompanhou através da TV Pai Eterno, às 5 da manhã e ao meio-dia do dia de ontem, esse momento da canonização de Santa Dulce dos Pobres e de outros santos que o Papa Francisco realizou na Praça São Pedro. Momento de graça para nós que aguardamos a festa aqui no Brasil no próximo domingo. O prefeito da Congregação para a Causa dos Santos, cardeal Ângelo Beccio, falou um pouco sobre a Irmã Dulce. Vamos acompanhar. La Beata Dulce Lopes Pontes, al secolo Maria Rita, nacque in A Beata Dulce Lopes Pontes, no século Maria Rita, nasceu no Brasil, em São Salvador da Bahia, no dia 26 de maio de 1914. Desde criança, distinguiu-se por uma grande sensibilidade pelos pobres e necessitados. Ao concluir seus estudos superiores, abraçou a vida religiosa na congregação das Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição da Mãe de Deus. Exerceu o cargo de enfermeira e professora. Dedicou-se, sobretudo, à assistência e aos cuidados dos últimos e mais sofredores. Com sua atitude carinhosa e gentil, com fé profunda e essencial e, especialmente, com uma extraordinária caridade, soube conquistar o coração de todos. Em 13 de março de 1992, Irmã Dulce faleceu em São Salvador da Bahia. O Papa Bento XVI a proclamou beata em 2011. Momento de bênção, de graça para todos nós, o cardeal Ângelo Beccio, quando lê um pouco da biografia de Irmã Dulce. E aqui no programa Pai Eterno a gente fica por dentro das principais notícias do Papa. Vamos conferir a participação do nosso correspondente, o correspondente da TV Pai Eterno em Roma, Silvonei José. Alô, amigos da TV Pai Eterno em todo o Brasil. Irmã Dulce é santa. A celebração litúrgica com o rito da canonização reuniu ontem de manhã cerca de 50 mil pessoas na Praça São Pedro. Com o Anjo Bom da Bahia foram canonizados também João Henrique Neumann, Josefina Vanini, Maria Teresa Quiramel e Margarita Baes. Na homilia da Santa Missa, o Papa comentou o Evangelho de ontem, o 28º domingo do Tempo Comum, que narra a cura de 12 leprosos. A tua fé te salvou. Esse é o ponto de chegada do Evangelho que mostra o caminho da fé. Nesse percurso, afirmou o Papa, vemos 3 etapas cumpridas pelos leprosos curados, que invocam, caminham e agradecem. Primeiro, invocar. Assim como hoje os leprosos sofrem, além pela doença em si, pela exclusão social. No tempo de Jesus eram considerados impuros e, como tais, deviam estar isolados, separados. Eles invocam Jesus gritando e o Senhor ouve o grito de quem está abandonado. Também nós, todos nós, necessitamos de cura, como aqueles leprosos. Precisamos ser curados da pouca confiança em nós mesmos, na vida, no futuro, curados de muitos medos, dos vícios de que somos escravos, de tantos fechamentos, dependências e apegos, ao jogo, ao dinheiro, à televisão, ao celular, à opinião dos outros. O Senhor liberta e cura o coração, se o invocarmos. A fé cresce assim, prosseguiu o Papa, com a invocação confiante. Invoquemos diariamente, com confiança, o nome de Jesus, Deus salva. A oração é a porta da fé. A oração é o remédio do coração. Caminhar é a segunda etapa. Os leprosos são curados não quando estão diante de Jesus, mas depois, enquanto caminham. É no caminho da vida que a pessoa é purificada, um caminho frequentemente a subir, porque leva para o alto. A fé requer um caminho, uma saída, faz milagres se sairmos das nossas cômodas certezas, se deixarmos os nossos portos serenos, os nossos ninhos confortáveis. Outro aspecto ressaltado pelo Papa foi o plural dos verbos. A fé é caminhar juntos, jamais sozinhos. Agradecer é a última etapa. O leproso curado, Jesus diz,
a tua fé te salvou. Isso diz-nos que o ponto de chegada não é a saúde, não é o bem-estar, mas o encontro com Jesus. O ponto culminante do caminho de fé é viver dando graças. E o Papa questionou: nós que temos fé, vivemos os dias como um peso a suportar ou como um louvor a oferecer? Ficamos centrados em nós mesmos à espera de pedir a próxima graça ou encontramos a nossa alegria em dar graças? Agradecer não é questão de cortesia, de etiqueta, mas questão de fé. Dizer obrigado, Senhor, ao acordar durante o dia, antes de deitar, é antídoto ao envelhecimento do coração. O motivo pelo qual agradecer são os novos santos que caminharam na fé e agora invocamos como intercessores, disse Francisco. E antes de concluir a cerimônia de canonização, o Papa rezou com os fiéis a oração mariana do Ângelus e fez 2 apelos, ao Oriente Médio e ao Equador. O meu pensamento, disse, vai mais uma vez ao Oriente Médio, em especial a amada e martirizada Síria, de onde chegam novamente dramáticas notícias sobre a sorte das populações do nordeste do país, obrigadas a abandonar as próprias casas por causa de ações militares, e entre essas, muitas famílias cristãs. A todos os envolvidos e à comunidade internacional, disse Francisco, renovo o apelo a se empenhar com sinceridade, honestidade e transparência no caminho do diálogo para buscar soluções eficazes. Quanto ao Equador, o pontífice mencionou que acompanha com preocupação o que está acontecendo no país nas últimas semanas. Não só ele, mas todos os membros do Sínodo dos Bispos para a Amazônia, de modo especial os equatorianos. Francisco confia o Equador à oração comum e à intercessão dos novos santos e se une à dor pelos mortos, feridos e desaparecidos. Encorajo, disse, a buscar a paz social com especial atenção às populações mais vulneráveis, aos pobres e aos direitos humanos. Mais um apelo de Francisco. De Roma, para a TV Pai Eterno, Silvonei José. Muito obrigado por sua participação, Silvonei, aqui na TV Pai Eterno, nos colocando bem próximos do Papa Francisco e de tudo aquilo que acontece aí no Vaticano. Processo de beatificação dos pais de São João Paulo II poderá ser aberto em breve. Durante a última sessão plenária do Episcopado polonês, realizado nos dias 8 e 9 de outubro, os bispos discutiram vários aspectos das celebrações do 100º aniversário do nascimento de Karol Wojtyła, que será celebrado em 18 de maio de 2020. A Arquidiocese de Cracóvia obteve, assim, da parte da Conferência Episcopal, o parecer favorável para dirigir-se à Santa Sé para o nulla obstant, a fase diocesana do processo de beatificação dos pais de São João Paulo II, Karol Wojtyła e Emília Karowska. Na série Voz da Amazônia, de hoje, em parceria com a Repan, nós vamos conhecer o jovem Paulo Santiago, de Rio Branco, capital do Acre. Ele fala da necessidade de uma comunicação viva nas comunidades eclesiais. O comunicador espera que o sínodo seja uma abertura para as vozes do território. Vamos acompanhar. Eu enxergo, a partir do chão que eu piso, que a gente tem desenvolvido uma comunicação muito institucional, né? Uma comunicação voltada para a divulgação de atividades da igreja, mas que é pouco voltada para o povo, é pouco voltada para as comunidades eclesiais de fato, é pouco voltada para a sociedade, que são os fiéis que vão para essas missas. Então se fala pouco de políticas públicas, se fala pouco de política social no geral, se fala pouco das causas que essas pessoas necessitam, né, e reivindicam. E a gente está tendo uma comunicação hoje eclesial que ela é intraeclesial.
né, que ela não ultrapassa os muros da igreja. E quando ultrapassa, é só para divulgar as suas atividades internas. A Repam em si, ele nos oferece essa oportunidade de ofertar conhecimento de uma comunicação contra-hegemônica, né? Ou seja, aquela comunicação que não é voltada para o lucro, ela não é voltada para os grandes conglomerados de mídia, é uma comunicação que parte da base, que parte do povo, é uma comunicação que ela pode ser feita por quilombolas, ribeirinhos, indígenas, por juventudes periféricas, por qualquer pessoa. É uma comunicação que ela surge a partir da necessidade social, do local que a pessoa vive. Meu grande sonho com esse sínodo da Amazônia é que ele seja uma abertura para as vozes dos povos que lá vivem, né? Não só os povos da floresta, mas a gente falava também dos povos da cidade, dos povos urbanos, né? Às vezes a gente enxerga a Amazônia somente como uma floresta, mas ela vai muito além disso porque ela é pluricultural. Então eu acredito que o sínodo ele possa nos trazer essas reflexões e essas aberturas que são inerentes da igreja na Amazônia, que não se vive em qualquer outro lugar do mundo. É isso que eu espero desse sínodo. E o sínodo da Amazônia é a pauta do nosso Santo Café de daqui a pouco. Eldo Jorge dos Santos Pereira tem 75 anos. É viúvo, tem 3 filhos e 4 netos. E no último dia 5 de outubro, realizou um sonho. Recebeu a ordenação sacerdotal das mãos do arcebispo de Salvador, na Bahia, Dom Murilo Krieger. O agora padre Eldo definiu este dia como a concretização de um sonho. Disse ele: estou sentindo a emoção sem nenhuma medida, já que a minha cardiologista me disse para não tomar nenhum remédio. Estou aqui sentindo essa emoção, me colocando a serviço do Senhor, e é Ele quem vai dizer para onde eu vou, expressou o sacerdote, conforme informa o site da Arquidiocese de São Salvador da Bahia. Filhos, netos de Padre Eldo participaram da celebração e compartilharam a emoção deste momento. É uma imensa felicidade, porque, na verdade, é um sonho dele, disse um dos filhos, Ricardo Pereira. O presidente do Conselho Nacional das Igrejas Cristãs, pastor Inácio Lenk, e também manifesta o seu apoio ao Sínodo da Amazônia e ao Papa Francisco. Vamos conferir o seu depoimento. Eu apoio, acho muito importante que a igreja, aqui no caso a Igreja Católica, toma essa iniciativa motivada a partir do Papa Francisco. É dever e é compromisso nosso como cristãos entrar em ação em favor e em defesa dessa Amazônia. Por que isso? Porque a Amazônia ela é ampla, a biodiversidade que Deus colocou nessa região é única no universo. Por isso, como igrejas que defendemos a vida em sua amplitude, também nos cabe levantar a voz, defender esse solidário com toda a vida, principalmente com os povos da floresta, com a diversidade dos povos, com a diversidade da vida, com seus rios e toda a sua amplitude. Que bom que chegamos a esse ponto unindo forças, como Conselho Nacional de Igrejas, estamos juntos apoiando essa caminhada da igreja nesse momento. Nós convidamos você a sintonizar sempre nas suas redes sociais essas duas hashtags. Eu apoio o Sínodo, eu apoio o Papa. E com a sua postagem, você manifesta a sua adesão também ao Sínodo da Amazônia, ao Magistério da Igreja, em sintonia com o nosso Papa Francisco. O bispo da Prelazia de São Félix, no Mato Grosso, Dom Adriano Choca Vazino, entregou ao Papa Francisco uma patena e um cálice feitos de pau-brasil. Trata-se de um presente dos agentes de pastoral leigos e leigas da Prelazia. O Papa também foi informado sobre o estado de saúde de Dom Pedro Casaldáliga. Dom Adriano também fala da realidade de sua região. Vamos acompanhar. Esta manhã tive a alegria de poder entregar ao Papa Francisco em mãos uma patena e um cálice feito de pau-brasil como presente dos agentes de pastoral, leigos, leigas, irmãs e padres da Prelazia de São Félix.
Papa agradeceu de coração este presente e também lembrei a ele do estado de saúde de Dom Pedro Casaldáliga, que parece que ultimamente está um pouco mais enfraquecido, em seus 91 anos e 21 de Parkinson, que ele chama de irmão Parkinson. Uma pergunta sobre a sua realidade aqui, a Amazônia, o senhor está trazendo na sua fé? A Amazônia da Prelazia é situada na nova fronteira agrícola. É uma região que está passando por uma mudança muito rápida, porque já foi desmatada nas décadas passadas. Depois entrou a criação de bovinos e agora está sendo tomada literalmente pelos cultivos de soja, milho e, nesses últimos 2 anos, de algodão também. E esta monocultura está expulsando os pequenos proprietários, atraídos pelas somas que são oferecidas pelas terras que eles têm, ou expulsados pelos agrotóxicos na proximidade dos cultivos de soja, de milho. Os pequenos não conseguem se segurar muito tempo, né? Então é uma realidade que está em grande transformação. O povo que tem lá, na sua maioria, é um povo transeunte, podemos dizer assim. O pessoal vem na esperança de poder ter terra, enricar, mas não tem ainda, em grande parte dos lugares, uma estabilidade no lugar. Isso complica bastante o trabalho pastoral, porque não tendo continuidade as pessoas, é um contínuo recomeçar. A mesma coisa acontece com os agentes de pastoral. Só agora é que estamos começando a ter um pequeno núcleo de padres e de agentes de pastoral leigos e leigas que são da Prelazia e que eu espero possam servir como núcleo de referência para dar continuidade e manter a identidade pastoral desta igreja. Nós agradecemos a participação de Dom Adriano e de todos aqueles que estão sintonizados no Sínodo da Amazônia. O padre Robson de Oliveira foi um dos convidados para celebrar na festa paroquial de Nossa Senhora Aparecida e Santa Edviges, aqui em Goiânia. A igreja ficou lotada de fiéis para a missa dedicada também à visita da imagem do Divino Pai Eterno. Vamos conferir na reportagem do Wilker Oliveira. Este já é o 7º ano que a Dona Marta participa da festa na paróquia Nossa Senhora Aparecida e Santa Edviges, em Goiânia. Para ela, nada é maior que o amor da Mãe de Jesus. Eu fiz um propósito de não faltar nenhum dia. E cada dia que eu venho, me sinto melhor, me sinto mais feliz. Com cada homilia eu aprendo mais. Na última sexta-feira, a missa que marcou o 7º dia da festa na paróquia foi celebrada pelo padre Robson de Oliveira, que entrou na igreja carregando a imagem do Divino Pai Eterno num gesto de amor e devoção. Segundo o padre Robson, celebrar a Santa Missa nessa paróquia é mais que especial. Uma alegria muito grande, é uma paróquia que eu já conheço desde o tempo de seminarista. Eu faço uma memória muito forte aqui de um grande e do coração mesmo, um amigo meu do coração que faleceu, padre Cleibe França Ribeiro. Ele é da Ordem dos Sagrados Estigmas, né, da Congregação dos Sagrados Estigmas, e fez teologia comigo, foi padre durante alguns anos, foi formador, trabalhou aqui nessa paróquia durante seu tempo de seminário, enquanto nós éramos estudantes ainda, e eu fico muito feliz de poder estar aqui de novo. Fiquei sabendo que a paróquia sofreu uma mudança belíssima, a igreja principalmente com uma reestruturação, e eu fico muito feliz de estar aqui celebrando Nossa Senhora Aparecida e Santa Edviges. Em um dos momentos mais emocionantes da missa, as imagens das duas padroeiras foram carregadas em um andor, para que todos os devotos pudessem ter um contato maior com elas. A igreja ficou lotada de fiéis que vieram participar da celebração. A festa, em homenagem a Nossa Senhora Aparecida e a Santa Edviges, dura 12 dias, tempo em que os devotos são convidados a pedirem ainda mais a intercessão e o amor que só Nossa Senhora pode dar.
O tema desta celebração coloca em oração, entre outras coisas, os agentes políticos, personagens importantes na vida de toda a comunidade. O político cuida da polis, da população, das pessoas. Essa é a missão do político. Muitas vezes a corrupção acontece por causa da ganância, fruto do ser humano. Agora, quando uma pessoa se insere na vida política e tem um coração voltado para Deus e para a polis, o povo, a população, realmente ele se torna um homem que representa o povo nos seus interesses e por isso mesmo luta contra essas estruturas de morte que nós temos vivido e vivenciado e visto o tempo todo aí nas matérias, principalmente nos meios de comunicação. Para o pároco da paróquia que recebeu a visita, ter a presença da imagem do Divino Pai Eterno é motivo de grande alegria. Então é muito gratificante, a igreja cheia, os fiéis muito alegres, muito contentes, porque a presença do Padre Robson, com a imagem peregrina do Pai Eterno, é sempre uma presença muito fraterna, muito amiga e que transmite muita paz e muita alegria para as pessoas. Uma celebração cheia de graça e louvor, em que a fé tomou conta de todos. No Divino Pai Eterno, Nossa Senhora Aparecida. Deus abençoe toda a comunidade lá do setor Nova Suíça. Ontem eu tive a oportunidade de celebrar 2 missas lá. Forte abraço ao Padre Delfonso, a todos os missionários estigmatinos que cuidam dessa porção do povo de Deus na Arquidiocese de Goiânia. Agora é momento da gente poder registrar sua participação aqui no nosso programa. Nós queremos agradecer a você que deixou a sua mensagem nas nossas redes sociais. Assim como a Cidinha Prata, viu? O Padre Wellington diz que está acompanhando o nosso programa agora e pede oração pela mãe dela, a Dona Maria do Carmo Prata, e também pelo sobrinho de 1 ano e 9 meses, o Rogério Prata Garcia. Com certeza estará em nossas orações, viu, Cidinha? Obrigada por estar nos acompanhando e obrigada também por sua participação. A Maria de Lourdes Quintão, Lisboa, de Juiz de Fora, lá em Minas Gerais, pede bênçãos e orações por ela, pelos filhos, pela neta e pela nora. Pede ainda que todos nós rezemos pela paz no Brasil e no mundo inteiro. E a Célia dos Santos, de Jaraguá do Sul, lá em Santa Catarina, pede sua bênção, Padre Wellington, e pede também orações pela saúde dela e do neto Gabriel. E a Osana Rosa pede oração pela saúde do sogro, seu Márcio, que está internado. Pede que o Pai Eterno derrame bênção sobre ele e conceda a cura. Ainda dá tempo de você participar? Seu recadinho pode ser lido a qualquer momento durante a nossa edição desta segunda-feira. Todo mundo pedindo muita bênção, muita graça ao Divino Pai Eterno e, é claro, ligadinhos aqui no nosso programa. Mais um fim de semana movimentado na capital da fé de todo o Brasil. Devotos do nosso país se reuniram para momentos de fé e devoção ao Divino Pai Eterno na nossa querida Trindade. Vamos acompanhar. Os devotos do Pai Eterno vêm à capital da fé de Goiás para demonstrar o amor ao Pai, uma fé que só aumenta dia após dia. E é justamente por conta desse amor e devoção que a Dona Maria veio de São Paulo até Trindade. Nossa, era meu sonho, muito ansioso mesmo, sonho de verdade. Eu estou aqui e não estou acreditando. O fim de semana dos romeiros que vieram ao encontro do Pai foi cheio. O primeiro compromisso foi com o Padre Robson de Oliveira no Palavra do Pai. Às 10 horas da manhã de sábado, o religioso subiu no palco do Cine Teatro Afip, onde falou por cerca de 2 horas sobre o amor e a força da intercessão de Nossa Senhora. Quando olhamos para Maria, ela é poderosa intercessora, é ela que nos diz que nós devemos ouvir seu Filho, é ela que nos aponta o Senhor como uma seta apontando para a salvação, é ela que, sabendo do seu lugar na nossa fé cristã, nos diz cada vez mais, vivam o amor, vivam a misericórdia, seguindo os passos do meu amado, amatíssimo Filho Jesus Cristo. Neste 12 de outubro, data em que comemoramos o dia de Nossa Senhora Aparecida, a imagem da padroeira do Brasil ficou o tempo todo ao lado do Divino Pai Eterno. O momento foi de muita oração, louvor e reflexão.
E a programação na capital da fé de Goiás não acabou por aí. Durante todo o fim de semana, os devotos puderam acompanhar as celebrações aqui na Igreja Matriz e no Santuário Basílica do Divino Pai Eterno. Todos vêm em busca do amor do Pai, que se faz presente aqui. Na Matriz, todas as celebrações do fim de semana ficaram assim, lotadas de fiéis. Alguns vêm para pedir ou louvar, enquanto isso, outros vêm apenas agradecer. E no Santuário Basílica não foi diferente. No sábado, todas as celebrações contaram com a presença de devotos do Brasil inteiro. E os que não puderam vir, acompanharam tudo ao vivo pela TV Pai Eterno. Divino Pai Eterno, aqui estamos para prestarmos a nossa homenagem. Ainda no sábado, às 8 da noite, foi hora de muita música e alegria no Romaria Sertaneja. O programa foi apresentado pelo Fábio Falcão e o padre Natalino Martins e transmitido direto do Cine Teatro AFIP. Os convidados da noite foram a dupla Suiane Samuel, além dos cantores Fernando Galli e Matheus Carvalho. Vou me dar inteiro pra esta mulher, vou lhe dar a vida se ela quiser. Quero ser prazer na hora de amar. No domingo, a movimentação continuou intensa. As celebrações tocaram o coração e emocionaram a todos. Vir a Trindade é um sonho de quem é devoto do Pai Eterno. E o padre Robson de Oliveira faz questão de deixar um convite muito especial para você, fiel. Quero convidar você, meu irmão e minha irmã, a estar conosco em Trindade, celebrando a fé no Divino Pai Eterno, esse amor tão belo que nos abraça, esse amor de Pai, que nos tem como filhos e quer nos abençoar. Esse lugar é um lugar sagrado. Venha para a Trindade, organize sua caravana, esteja conosco celebrando em Jesus Cristo na Eucaristia e com nossa Mãe Santíssima, a Mãe do Belo Amor, os louvores e glórias do Divino Pai Eterno. Bem-vindo à Trindade sempre. Que Deus abençoe todos os devotos do Divino Pai Eterno que estiveram na nossa capital da fé. Você é sempre muito bem-vindo em Trindade, na casa do Divino Pai Eterno. Agora está na hora do nosso intervalo. Daqui a pouco a gente volta com o nosso Santo Café, aqui no programa Pai Eterno. O professor Alberto da Silva Moreira já está aqui. Daqui a pouquinho ele vai participar conosco, vai bater um papo aí sobre o Sínodo da Amazônia, que está acontecendo em Roma, um momento tão importante para a Igreja na América Latina. Eu vou, mas eu volto. Volte comigo. E tudo que pedirem com fé na oração, vós o recebereis. Creia no poder da oração. Creia no poder do Divino Pai Eterno. Estamos de volta com o nosso programa Pai Eterno, aqui na tela da TV das Bênçãos do Pai, agradecendo a sua audiência, a sua sintonia conosco, você que todos os dias, nesse momento, para o que está fazendo, para a gente poder conversar sobre um tema interessante, importante, que toca a nossa vida, a nossa fé, a nossa experiência eclesial aqui no nosso programa. E, nesse momento, nós vamos, no nosso Santo Café de hoje, falar sobre o Sínodo da Amazônia. Por isso, eu convido você a chegar mais perto, a se aproximar e a gente partilhar entre aquilo que está na mesa desse tema que está acontecendo aí na igreja, o Sínodo da Amazônia. É o momento do nosso Santo Café. É isso aí, minha gente. Agora a gente está preparando aqui o nosso café para poder tomar com você, que está aí em casa, com certeza, se ainda não tomou, vai tomar o seu café. E eu tenho a alegria de receber aqui no estúdio da nossa TV Pai Eterno o professor Alberto da Silva Moreira, teólogo, professor da Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Professor Alberto, seja muito bem-vindo, que alegria poder receber o senhor aqui no nosso programa, na TV Pai Eterno. Espero eu que seja a primeira de muitas vezes participando para a gente poder bater um papo legal aqui.
Muito obrigado, Padre Wellington. Para mim também é um prazer estar com vocês e participar dessa conversa e dessa mesa. Tá certo. Professor, a gente está vendo o que está acontecendo na igreja, esse grande evento eclesial que é o Sínodo Pan-Amazônico, esse projeto eclesial, cívico, eclesiológico que visa superar confins e redefinir as linhas pastorais da igreja nessa região. Né? A gente está observando o movimento desde a preparação aqui na TV, com a participação do Voz da Amazônia, que o senhor chegou a acompanhar no primeiro bloco, e também com os vídeos da CNBB, Eu Apoio o Sínodo, Eu Apoio o Papa, que são as duas hashtags que a gente tem veiculado para poder chamar as pessoas a aderirem, de fato, a esse momento que a igreja tem vivido. Eu queria que o senhor começasse falando para nós sobre o que o senhor pensa como professor, como conhecedor da teologia, desse movimento de um sínodo que contemple a região pan-amazônica. Bom, primeiro, talvez seria interessante dizer que sínodo é um acontecimento eclesial. A palavra já diz, zyn rodos, quer dizer caminhar juntos ou um caminho em conjunto. Então é um acontecimento dentro da Igreja Católica, é uma reunião, é uma congregação de pessoas, de especialistas de uma determinada região. Agora, este sínodo da Amazônia, quando foi convocado pelo Papa Francisco há 2 anos atrás, ele já despertou um interesse imediato, porque o Papa Francisco é um homem carismático, é um homem de Deus, e ele é um homem da terra. Ele é um homem que tem o seu coração perto dos pobres, ele sente o sofrimento. E no nosso mundo, entre os muitos clamores que existem 2 fortes. O clamor dos pobres, que é o clamor pela desigualdade, pela injustiça, pelo sofrimento das pessoas, e o clamor da terra, o clamor da mãe terra que está sendo atropelada, que está sendo envenenada. Então, esse acontecimento eclesial ganhou um significado universal para todo o mundo, todo o planeta, todos os países. Ele está em todos os meios de comunicação do mundo inteiro. Porque, infelizmente, devido à incúria do nosso governo e também à ambição de tanta gente, a Amazônia queimou de uma forma extraordinária nesse período de secas. Ou seja, a Amazônia entrou no centro da atenção do mundo inteiro. E, por coincidência, o sínodo se realiza exatamente nessa época. Então, o que era para ser, digamos, um acontecimento da igreja se tornou um acontecimento praticamente de interesse do mundo inteiro. Certo. Agora, para quem não entende, por exemplo, o que é o objetivo do sínodo, porque é nosso papel esclarecer as pessoas também, né? Sim. Muita gente pensa que o sínodo tem o interesse de mobilizar pessoas contra estruturas governamentais ou até mesmo conspirar contra governos. A gente precisa afastar qualquer tipo de distorção ou aquilo que a gente chama, né, do apostolado maléfico da fake news. Sim. E combater isso com a verdade. Qual que é o objetivo de fato do sínodo? O objetivo do sínodo, o lema do sínodo é Amazônia, ecologia integral, os desafios para a igreja e os desafios de uma ecologia integral. Então, é um acontecimento, vão estar presentes, já estão presentes desde o dia 6 até o dia 27 de outubro, 250 pessoas dos 9 países. Também é importante dizer para o nosso telespectador que a Amazônia não é só a Amazônia brasileira, ela é compartilhada com 9 outros países, o Peru, o Equador, não é? O Brasil tem 60%, né? Tem 60%. E também tem 9 estados do Brasil que, digamos, fazem parte dessa região panamazônica. Ora, desses 250, pelo menos uns 157 são bispos, nem todos são bispos, 35 mulheres, tem diversos especialistas,
o Papa já mostrou que ele dá grande valor ao conhecimento especializado, já para a confecção, a escrita da encíclica Laudato Si. Ele contou com a ajuda dos melhores especialistas e cientistas do mundo para escrever sobre o meio ambiente. E a mesma coisa ele fez agora. Ele convidou, por exemplo, Carlos Nobre, que foi um dos principais cientistas do INPE, não é? Então, além dos bispos, além dos representantes das comunidades, estão presentes também especialistas em cada área, em cada tema que vai ser discutido. Então, é um acontecimento eclesial, não é de saída um acontecimento que quer se contrapor ao governo do Brasil ou a qualquer outro governo. É um acontecimento que tem a ver com a vida da igreja na região panamazônica. A gente pode fazer uma memória, mesmo que seja superficial, da ação da igreja nessa região? Porque antes do governo chegar de forma concreta, específica, com as estruturas, sejam elas de saúde, de educação, de evangelização, antes do governo estar ali, muitas vezes quem chegou primeiro foi a igreja, né? Sem dúvida, sem dúvida. Nós sabemos disso, que desde o descobrimento do Brasil, há uma presença, houve uma presença da igreja nessa região, diversos missionários franciscanos com os Munduruku, os missionários capuchinhos no século XIX, os próprios jesuítas, a presença eclesial estava muito forte, por exemplo, na antiga província do Grão-Pará, não é? Que tinha um contato, inclusive, direto com Portugal, não passava pelo Reino do Brasil. Então, se tem uma instituição no Brasil que conhece a Amazônia, é a Igreja Católica, não é? E, é claro, depois nesse século, no século XX, também as outras igrejas, igrejas protestantes, de diversas confissões também estão presentes. A gente pode lembrar também como é aberto o documento Gaudium et Spes do Vaticano II, né? Uhum. A igreja, ela viveu as alegrias e as tristezas daquele povo, né? Em algumas regiões de muito conflito, em algumas regiões de grande desafio, de grandes distâncias dos centros por assim dizer, de comércio, de estruturação. A igreja esteve ali desde o primeiro momento. E por isso tem propriedade para dizer, né? Isso. Ela não está entrando numa seara que não é dela. Não, de forma alguma. Ali tem uma presença secular da igreja e também tem uma convivência com os problemas das pessoas. Um problema, por exemplo, é o abandono. É uma região que está distante dos centros de decisão do Brasil. Só para vocês terem uma ideia, quando o Brasil declarou sua independência de Portugal, a notícia da independência levou 2 anos até chegar a Belém do Pará. Quer dizer, sempre foi uma região, digamos, esquecida, marginalizada e continua sendo. Quer dizer, sempre que se olha para lá, por exemplo, a questão dos indígenas, a questão da floresta, a questão da biodiversidade, muitas pessoas veem os índios como parasitas, não respeitam o seu direito de ser diferente, não respeitam a sua cultura, os veem como na obrigação de serem integrados pela sociedade branca. Foi o que disse ontem, aliás, eu vi aqui a entrevista com o Dom Adriano Chioca, o bispo de São Félix, ele falou exatamente isso. Ontem em Roma, dizendo o nosso governo às vezes tem a intenção de transformar os índios em cidadãos brancos brasileiros, mas como eles não fazem isso, eles acabam se tornando pobres, marginalizados e deixam de ser índios. Então, é uma região que, de fato, não se pode emitir opinião sem um estudo, sem um sério envolvimento, preocupação. E é isso exatamente o que o Sino está fazendo. E é uma região que sofre com muitos conflitos, né? Sofre porque é uma região de fronteira. Seria preciso a gente acompanhar essa história pelo menos desde os anos 60. A construção das grandes estradas como a Transamazônica, houve da parte do governo militar uma visão de integrar a Amazônia,
não é? Porque havia todo um medo de que houvesse focos de guerrilha da Amazônia, como no caso de Cuba, e que aí pudesse nascer uma revolução no Brasil, coisa que foi rechaçada. Completamente exagerada. Bom, isso fez com que esse governo, há décadas atrás, construísse grandes estradas, investisse em infraestrutura. A Zona Franca de Manaus. Zona Franca de Manaus, Então, isso levou também para a Amazônia muitos conflitos. Conflitos pela terra, a valorização acelerada, por exemplo, aqui mesmo ao longo da nossa BR-153, não é? Do Tocantins, né? No norte de Goiás para cima. Exatamente. Eu trabalhei nessa região nos anos 70, nos anos 80. Havia, por exemplo, a terra estava registrada 3 vezes. O mesmo pedaço de terra estava, às vezes, registrado em 3 vezes em cartórios diferentes. Ou seja, esses mesmos problemas estão hoje acontecendo na fronteira agrícola da Amazônia, levando para lá, por exemplo, uma região em torno do Parque do Xingu, como foi mostrado também pelo bispo Adriano, se tornou um mar de soja em volta de uma reserva dos índios. E ali se usa, sem muito critério, por exemplo, defensivos agrícolas, agrotóxicos, que são espalhados de avião. Tal é o tamanho das plantações. Então, ali se somam questões sociais, questões econômicas, questões culturais, questões étnicas, do desconhecimento das tribos e das etnias indígenas, a falta de respeito para com essas culturas. Então, toda a região amazônica passa por diversos tipos de desafios. E existem ainda os desafios, especificamente, digamos assim, da Igreja Católica. Por exemplo, falta de gente, falta de sacerdotes, as comunidades são muito isoladas, como fazer para transpor as imensas distâncias. Então, há desafios de todos os tipos. O sínodo não quis ser de saída um acontecimento de contestação. De confronto, não, né? De forma alguma. É um encontro de especialistas, de gente que vive, como disse o rapaz antes, de gente que vive lá e vai refletir sobre como enfrentar todos esses tipos de desafios, inclusive também os eclesiais. Agora, o senhor citou por último esses desafios, também os eclesiais. Eu chamo a atenção para um dado muito tranquilo, que é a questão de tempos em tempos, a gente pergunta qual que é a função, qual que é a finalidade que a gente tem na história. E a igreja, eu acho que ela faz esse questionamento de si quando chega o momento do sínodo, quando ela é convidada a pensar a sua ação na região pan-amazônica, ela também deve responder qual que é a minha função, a minha finalidade nessa região, junto a essa porção do povo de Deus. Qual que é a identidade da igreja? Será que a igreja está vivendo uma crise de identidade na Amazônia? Eu creio que em qualquer lugar onde o povo de Deus esteja presente, nós somos cristãos com tudo que nós trazemos da nossa história. Nós falamos, aqui em Goiás, nós falamos goianês. Então, tudo isso que nós somos, da nossa cultura, da cultura dos povos, isso é uma riqueza muito grande. E isso tem que ser levado para dentro da nossa experiência de fé. Jesus não quer todo mundo, digamos, dentro de uma forma, e nem que os índios deixem de ser índios. Vamos pensar, por exemplo, será que é vontade do nosso Deus misericordioso que os deuses dos índios desapareçam para que só o nosso Deus possa vencer? Será que nós precisamos que os índios deixem as suas formas culturais e religiosas desaparecerem? Porque se isso desaparecer, eles desaparecem como índios na sua cultura milenar. Ou será que o nosso Deus também não quer que a sua cultura, a sua identidade floresça, a sua língua, que eles não percam isso? Porque são uma forma de enriquecimento para a humanidade. A gente reconhece isso naquilo que o Vaticano II chama atenção sobre encontrar as sementes do verbo, né? Isso. Aquilo que, de fato, nós temos como cristãos, que podem ser identificados nos objetivos daquelas pessoas que também vivem lá
já há mais tempo e desse lugar, dessa porção, fazem a sua casa comum, né? É a experiência que os missionários fazem, que quando chegam e vão viver com os índios, dizem, mas o que nós gostaríamos de ensinar para eles já estão vivendo, que é a solidariedade, que é a compaixão, que é o cuidado das crianças, não é? Que é a divisão dos bens, que é a alegria, no fundo a alegria de viver. Agora a gente vai fazer uma interação, professor Alberto, para a gente poder ver como é que o pessoal está recebendo aí as nossas impressões, a nossa conversa. Afinal de contas, a gente está ligadinho nas nossas redes sociais. Thalita, traz aí para a gente um pouquinho daquilo que está sendo falado nas nossas redes sociais. Pessoal acompanhando a entrevista, o Santo Café, Padre Wellington, e a Elizabeth Figueiredo escreveu aqui para nós. Padre Wellington, muitas pessoas estão contra o sínodo. Na minha opinião, são católicos de pouca fé e sem misericórdia. Tudo isso é muito triste. E uma outra participação aqui é da Isabel Roseli da Luz Alves. Nós lemos um comentário dela mais cedo. Ela é de São Francisco do Sul, lá em Santa Catarina, e ela escreveu aqui para nós. Todos nós, fiéis, temos que apoiar nosso querido Papa Francisco, nossa Amazônia, toda a natureza que Deus nos deu para viver. Que o Divino Pai Eterno abençoe a nossa Amazônia. E realmente, né, Padre Wellington, precisa mesmo de muita oração, de muito apoio para que todo esse processo do sínodo aí dê certo e traga bons resultados, que na verdade são resultados aí para o Brasil inteiro, né, para todos os povos. É isso mesmo. E o sínodo já entra na sua segunda semana de realização. Agora, professor Alberto da Silva Moreira, a gente está vendo muita notícia, muita coisa que já está nos alcançando dessa primeira semana. Muita gente já apresentou relatórios, muitas pessoas já foram ouvidas. Essa atitude da igreja de ouvir é uma atitude muito importante, né? Porque diante do sínodo, nós ainda não temos o documento final, que vai ser a exortação apostólica pós-sinodal, que o Papa Francisco vai oferecer a toda a igreja e a essa região da Pan-Amazônia. O Concílio Vaticano II inaugurou um jeito de trabalhar na igreja que é muito positivo, que é uma metodologia, um jeito colegiado. Então, antes que que começasse o sínodo em Roma, as igrejas locais da Amazônia, todas elas foram consultadas, foram feitas diversas perguntas, o que vocês acham, quais são os problemas, e todas essas respostas foram levadas em conta, estudadas e se escreveu um longo documento que é o chamado Instrumentum Laboris, que quer dizer simplesmente um instrumento de trabalho. Esse instrumento de trabalho procura exatamente isso, ouvir o que as pessoas da Amazônia estão dizendo. E esse documento, que tem 147 itens e tem 21 capítulos, ele está dividido em 3 partes. E a primeira parte dele é exatamente essa, a voz da Amazônia. Ouvir a voz e o clamor das pessoas concretas, dos homens, mulheres e jovens, índios, ribeirinhos, catadores de frutas, de extrativismo da Amazônia, também aqueles que moram ali nas fazendas e é claro, os indígenas. Não vamos esquecer que também na Amazônia existem povos que nunca foram contatados. É uma questão ética, por exemplo, perguntar, será que nós temos o direito de invadir a terra e a vida dessas pessoas e perturbar a sua vida? Então, tudo isso faz parte dos temas e da preocupação que o sínodo está tratando, não é? Então, a gente espera que todas essas vozes e protestos e inclusive pedidos de socorro da terra. Não vamos esquecer que os garimpos crescem na Amazônia de forma desordenada, envenenando as águas, por exemplo, com mercúrio. Não vamos esquecer que nas terras indígenas, as mineradoras, grandes mineradoras, inclusive internacionais, estão de olho na riqueza das terras indígenas. Então, são muitos os problemas e é preciso serenidade, é preciso seriedade. Nós precisamos apoiar o sínodo, nós precisamos apoiar o Papa Francisco, porque ele
ele é a melhor pessoa que nós temos hoje na nossa igreja, sem dúvida, é Papa Francisco. Verdade. E nos dá essa expectativa de algo bom, de fato, pode acontecer para se criar uma consciência e se delinear uma nova atuação da igreja na Amazônia, né? De forma a estarmos mais presentes nas comunidades, a verdade do evangelho chegar de modo mais misericordioso, como a nossa irmã citou aí no comentário, né? É importante que a gente observe que existem pessoas que são favoráveis a discutir o tema, mas também existem pessoas que não querem nem tocar no assunto. Né? E são mais países, né? Nós temos aqui a Venezuela, o Equador, a Bolívia, a Colômbia, o Equador, o Peru, o Suriname, a Guiana e a Guiana Francesa, além do Brasil. Então, é quase que boa parte do Cone Sul da América participa de uma forma intensa da realidade da Amazônia. Agora eu pergunto para o senhor um detalhe. Eu tenho observado, olhado algumas notícias, por que parece que o Brasil comprou mais a ideia do sínodo do que os outros países? Parece que há uma participação maior do Brasil e parece que menor desses outros países, né? Eu acho que isso é natural. Primeiro que a Amazônia brasileira é muito maior do que a parte amazônica do Peru, é muito maior do que a parte amazônica da Bolívia. Depois, não vamos esquecer que a Igreja do Brasil, aquilo que a gente chamou da caminhada das comunidades de base, a igreja que se aproximou das pessoas que sofrem, toda a caminhada do Concílio Vaticano até hoje, ela vem em grande parte justamente das igrejas da Amazônia. Não é? Eu me lembro bem, por exemplo, de muitos missionários que trabalhavam lá em 1966, foram os primeiros que ajudaram os povos indígenas a se organizarem. Geralmente a gente vê os indígenas como objeto da missão dos cristãos. Não é? Esses missionários que passaram pela mudança de mentalidade do concílio, eles primeiro quiseram ajudar os índios a falarem a sua voz. Então, eles investiram muito fortemente para que os caciques de tribos que antes eram inimigas, para que eles se reunissem. Dialogassem, né? Dialogassem, para que eles fundassem, por exemplo, uma confederação de povos indígenas. Então, é muito importante dar voz para que as próprias pessoas atingidas possam dizer o que estão sentindo e também dizer quais as sugestões que elas mesmas veem ou propõem para os problemas que vivem, não é? Então, eu acho que o fato de que a Igreja do Brasil esteja de forma maciça presente no sínodo, eu vejo de forma muito positiva. Tá certo. Vamos, mais um comentário, Thalita. Nós temos mais participação? É isso mesmo, Padre Wellington. Quem postou aqui para nós uma mensagem foi o Rodrigo Gurzinski. Ele não deixou aqui de onde é, mas está acompanhando o nosso programa e escreveu aqui para nós. Quanto à cultura indígena, esta nunca será esquecida, pois está inserida na história da humanidade, assim como outras culturas que se espalharam pelo mundo. Sou favorável ao sínodo, à proteção da Amazônia e também dos índios. Mas devem haver índios que queiram continuar na floresta e devem haver aqueles que querem ser incluídos na sociedade. Na minha opinião, ambos devem ser respeitados. Tá certo, a participação das pessoas que também têm a sua impressão, e isso aqui a gente não está à procura do certo e do errado, né, professor? A gente tem que ouvir a todos e, de fato, eu acredito que na diversidade a igreja também vai encontrar aqueles que, pela simpatia do evangelho, pelo modelo de vida, vão buscar, por exemplo, a conversão e a adesão ao cristianismo, né? A gente viu isso na história das irmãzinhas de Jesus, né? A Veva, né? A Genoveva e as meninas que estiveram ali junto aos Tapirapés, né? Lá na região de São Félix. Uma história belíssima, onde elas ajudaram a tribo a não se acabar, a não desaparecer, não desaparecer por conta dos casamentos ali entre parentes, né? Então ajudando eles a entenderem um pouquinho da biologia, mas sem obrigá-los a fazer uma experiência forçada do evangelho. Ao contemplarem o jeito das irmãs de viverem em comunidade, de doarem a sua vida, muitos pediram, fale-nos
do seu Deus, né? Fale-nos desse Deus que faz vocês virem até nós e nos ajudarem sem nenhum tipo de interesse por trás disso. Exatamente. Então, eu acho que isso é muito bonito, porque o exemplo passa a arrastar pessoas também e a convidá-los a essa alegria do Evangelho que o Papa Francisco sempre tem ressaltado para nós, né? O caso dessas irmãzinhas de Jesus é paradigmático na história do cristianismo. Quando elas chegaram lá em 1957, havia apenas 48 tapirapé. Uma nação, né? De uma nação toda, né? E doentes, com muita doença, muito alcoolismo, com prostituição, e esse pessoal tinha decidido não ter mais filho, tinha decidido desaparecer. Então, a presença delas, silenciosa, como você muito bem falou, e no serviço, trouxe a eles a alegria também, a autoestima, a vontade de continuar. Então, é uma forma de presença caridosa, no amor realmente operante, que transformou a vida dessas pessoas, e hoje os tapirapé é um povo, de novo, forte, orgulhoso, alegre, né? Tem mais de 1.500 pessoas, então tudo isso... E a gente observa isso, a gente pensa, mas só com os índios, a igreja está aprendendo, por exemplo, a conviver com outras religiões, acolhendo muçulmanos na França, trabalhando, por exemplo... No próprio sínodo, por exemplo, eu tenho amigos, pastores na Assembleia de Deus. Um deles, o Moab César, que é lá de Imperatriz, ele foi convidado como representante das igrejas irmãs a participar. Está participando, já me mandou as fotos dele com o Papa, não é? Sim. Então, não são só os católicos. O Sínodo da Amazônia tem uma mirada e uma intenção ecumênica. Convidou também representantes das outras igrejas cristãs e de outros institutos para compor um corpo de pessoas que estão pensando, preocupadas com os problemas reais, não é? Não com problemas ideológicos, não, o problema da vida da floresta, mas da vida também das pessoas que estão ali. Não é? A gente, às vezes, é um pouco corporativista ao falar da ação da igreja. Ontem nós tivemos a canonização de Santa Dulce dos Pobres. Sim. É interessante porque o quesito de ajudar o pobre é porque ela enxergava o rosto de Cristo no pobre e não perguntava se ele era católico ou não católico ou evangélico para ajudá-lo, né? Assim foi com Madre Teresa de Calcutá também na Índia. Então a igreja ela vai na direção daquele necessitado, independente da confissão ou do credo que ele professe. É por isso que Jesus vai ao encontro de todos e nós devemos fazer o mesmo. Professor Alberto da Silva Moreira, muitíssimo obrigado. Eu me sinto assim lisonjeado porque já lhe admiro pelos seus escritos, pela sua atuação junto às ciências teológicas, às ciências das religiões. Muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no nosso Santo Café e eu espero recebê-lo outras vezes aqui para a gente conversar um pouco mais sobre essas realidades de fronteira que a igreja nos traz. Muito obrigado pelo convite, eu que agradeço, Padre Wellington, o café simpático e também aos telespectadores por terem estado nos acompanhando. Bom dia. Muitíssimo obrigado. Agora a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais programa Pai Eterno aqui na tela da TV das Bênçãos do Pai. E tudo que pedirem com fé na oração, vós o recebereis. Creia no poder da oração. Creia no poder do Divino Pai Eterno. De volta com o nosso programa, agradecendo a sua participação, a sua audiência aqui na TV Pai Eterno, agradecendo você que já está aderindo aí à nossa campanha Eu Apoio o Sínodo, Eu Apoio o Papa, nesse momento tão importante, segunda semana do Sínodo da Amazônia no Vaticano. Nós, através dessas hashtags, nós estamos manifestando que nós estamos unidos ao magistério do nosso querido Papa Francisco, que tem olhado com carinho, com amor muito fraternal para a nossa querida Amazônia. Nesse fim de semana, a imagem do Divino Pai Eterno esteve peregrinando na cidade de Maringá, no Paraná, e reuniu centenas de devotos. Vamos acompanhar.
peregrinos deste mundo. Mais uma vez, durante esse ano, foi realizado o encontro do pai com a mãe. Desta vez foi o Cenáculo com Maria, em Maringá, no Paraná, que recebeu a visita da imagem peregrina do Divino Pai Eterno, no pavilhão azul do Parque de Exposições Francisco Feio Ribeiro. O Cenáculo com Maria é um evento promovido já pela Renovação Carismática Católica há 24 anos. Estamos com muita alegria chegando agora à 24ª edição deste evento, um chamado a vivermos este encontro lindo com Jesus, pelas mãos de Nossa Senhora. É um dia de louvor, um dia de encontro, um dia de muita espiritualidade, um dia de festa, né? Na presença de Maria. A atualização do cenáculo que nós estamos vendo aqui em Maringá é justamente o momento que faz uma lembrança, faz uma memória do cenáculo com Nossa Senhora, feito por primeiro com os apóstolos. Os Atos dos Apóstolos nos mostram que aqueles que estavam mais próximos de Jesus, depois de sua subida aos céus, depois do término de sua missão nesse mundo, ele então sobe aos céus e a primeira novena é, por assim dizer, celebrada com os apóstolos e com Nossa Senhora, pedindo o Espírito Santo. Eles perseveravam com Maria em oração naquele lugar chamado cenáculo. O evento é promovido pela Renovação Carismática Católica, sempre no dia 12 de outubro, quando se homenageia Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Este ano, o tema escolhido foi Visitados por Maria, Visitados pelo Amor. A experiência da mulher que recebe, de Maria que recebe o Espírito Santo, e ao receber o Espírito Santo sai sem medidas ao encontro de Isabel. Nós acreditamos que todos aqueles que vierem ao Cenáculo com Maria esse ano, que vão viver esse momento, receberão o Espírito Santo. E com o Espírito Santo sairão daqui para ser como Maria foi, deixando todos repletos dessa alegria, dessa ação extraordinária de Deus. A programação foi durante todo o dia e, entre tantos momentos, contou com a coroação de Nossa Senhora e a Santa Missa celebrada por Padre Robson de Oliveira. Ele é o portador desta imagem, esta figura do Pai Eterno. E isso toca no coração das pessoas. Então, por isso, hoje, celebrando o dia de Nossa Senhora Aparecida, o Cenáculo com Maria, com a presença do Pai Eterno, nada melhor. Estamos perfeitamente completos. Esta não é a primeira vez que o missionário redentorista participa do Cenáculo com Maria. Em 2010 ele esteve aqui e agora, 9 anos depois, centenas de romeiros se reuniram para louvar e agradecer o Pai Eterno. Eu fico muito feliz de poder estar aqui de volta, trazendo mais uma vez a imagem do Divino Pai Eterno para esse povo do Paraná, que é um povo de muita fé, de muita comunhão com Deus. A presença do ícone sagrado no Cenáculo com Maria é momento de muita alegria para todos os fiéis. A mãe da Carmen é a Maria Sadoco. Ela é associada da AFIP e, junto com a filha, viajou por 2 horas para estar aqui. E ainda fez questão de trazer uma das cartas que recebeu do Padre Robson e até um terço. Devota fervorosa, já recebeu muitas bênçãos do pai. Eu tinha uma sobrinha que ela estava acompanhando. Aí ela me deu o folheto para mim mandar lá para Goiás. Aí eu comecei a mandar, aí eu não parei mais. Agora eu fui em São Paulo, lá onde que ele veio, porque quando eu fiz o exame, a feridinha não tinha aumentado, né? Aí eu fui agradecer, fui até São Paulo, fui assistir a missa dele e peguei na mão dele e eu fiquei muito feliz. Agora fiquei sabendo que ele vinha aqui em Maringá, eu falei, eu não posso deixar de ir em Maringá, porque eu moro em Cianorte, é pertinho, né? Aí elas vieram me trazer. Estou muito feliz. Esse trabalho de evangelização acontece há anos e, com tantos depoimentos, é nítido que só tem crescido a devoção ao Pai Eterno. É muito bonito, a gente vê os milagres, a gente percebe assim, quantas pessoas têm se convertido, têm mudado a sua opinião sobre a vida, seu modo de pensar o mundo, de conviver com as situações problemáticas que o mundo oferece. E quando as pessoas começam a entender a mensagem de amor do Pai Eterno, a vida vai tomando uma proporção diferenciada. É a devoção das devoções, eu sempre disse isso. As palavras comovem, os testemunhos arrastam. E porque as pessoas se veem na televisão,
dando esses testemunhos. O motivo maior da nossa TV existir é o devoto. É porque ele traz para nós toda essa matéria importante, de relevância, para a gente alcançar mais e mais pessoas com essa devoção tão bonita, de podermos olhar para Deus e, assim como Jesus, chamá-lo de Pai. Como em todas as visitas da imagem peregrina, pessoas de todas as idades marcaram presença e receberam o Divino Pai Eterno com muito louvor e adoração. A celebração, é claro, foi transmitida ao vivo para todo o Brasil pela TV Pai Eterno e também pelo portal paieterno.com. Uma bênção estar em Maringá. Muito obrigado a Dom Anuar, a toda a equipe da Renovação Carismática Católica da Arquidiocese de Maringá. Muitíssimo obrigado ao povo de Deus do Paraná que esteve conosco lá no Cenáculo com Maria. Agora vamos interagir com você que deixou seu recadinho nas nossas redes sociais, você que já participa do nosso programa ao vivo para todo o Brasil. Padre Wellington, a mensagem de agora é da Valéria Bragan, que pede para que falemos mais no nosso programa sobre Padre Pelágio. Ela disse que leu por esses dias o livro de Padre Pelágio, do Padre Clóvis de Jesus Bovo. Diz que o livro é maravilhoso, tem muitos detalhes e que poderíamos falar mais sobre isso. Fica aí, a dica, podemos pensar em uma matéria sobre isso, viu, Valéria? Muito obrigada pela sugestão e pela sua participação também. A Janine Vilela disse que ama o programa Pai Eterno. Janine, fica aqui o nosso beijo para você. Obrigada por estar sempre ligadinha aqui conosco. A Inês Lira comentou sobre a beatificação da Irmã Dulce. Disse que é um orgulho ter uma santa que foi nordestina. A Irmã Dulce nasceu em Salvador, foi canonizada numa cerimônia ontem no Vaticano e se tornou santa com o nome Santa Dulce dos Pobres. E a Cleusa Aguiar pede oração pela saúde e cura de Vitória Eduarda Batista, que está internada há 2 meses. Com certeza estará em nossas orações. É isso mesmo, a gente louva e bendiz a Deus pela vida de todos os devotos que participam aqui do nosso programa Pai Eterno. Vamos agora rezar com Santo Afonso Maria de Ligório. A nossa frase de Santo Afonso de hoje, ele nos diz: Jesus quis nascer pequenino, não só para ganhar de nós essa forma de amizade, a que chamamos estima, mas também um amor de ternura. O Filho de Deus se fez pequeno para nos fazer grandes. Deu-se a nós a fim de que também possamos nos dar a Ele. Veio mostrar-nos seu amor, a fim de que correspondamos com o nosso. Devemos recebê-lo sempre com afeto, amá-lo e recorrer a Ele em todas as nossas necessidades. Jesus veio sob a forma de uma criança para manifestar a sua disposição de nos comunicar seus bens. Quem não amará com toda ternura um Deus, vendo-o feito menino, necessitado do alimento, tremendo de frio, pobre, na manjedoura e muitas vezes até abandonado, que chora sobre as palhas da manjedoura? Jesus quis nascer como criança para que o amemos não somente sobre todas as coisas, mas também com o nosso coração e de toda a nossa alma. Que Santo Afonso Maria de Ligório interceda por nós, hoje e sempre. Amém. É momento de pedirmos as bênçãos do Divino Pai Eterno para todos os trabalhadores. Eu convido você, trabalhador, trabalhadora, você que está no seu emprego, você que precisa de um emprego, a colocar a sua intenção nesse momento de nosso programa. Eu relembro a você que escreveu para nós pedindo nessa necessidade, manifestando o desejo de encontrar um emprego para a sua vida, para o sustento da sua família, da sua casa. Você que já está trabalhando, mas pede a concentração, o dom da disposição, da saúde, da força. Nós estamos rezando por você, devoto, associado da família Filhos do Pai Eterno, que envia para nós mensalmente a resposta da carta ao Padre Robson,
para que nós possamos rezar nas suas intenções. Bendito e louvado seja o Divino Pai Eterno em sua vida e na vida de sua família. Vamos pedir essa bênção para todos nós. Divino Pai Eterno, Pai de bondade, Criador de todas as coisas e santificador de todas as criaturas, suplicamos a Tua bênção e proteção sobre todos os lugares de trabalho. Que a graça do Teu Espírito Santo habite nesses lugares, para que não haja contenda nem desunião. Afasta toda inveja, que Teus anjos de Deus acampem ao redor dos estabelecimentos e somente a paz e a prosperidade habitem nesses lugares. Concede a todos os trabalhadores um coração justo e generoso, para que o dom da partilha aconteça e as Tuas bênçãos sejam abundantes. Dá saúde aos que retiram de seus empregos o sustento da família, para que saibam sempre cantar louvores a Ti. Divino Pai Eterno, também pedimos a Tua bênção e providência para as pessoas que estão desempregadas. Amparai-lhe com a vossa graça, para que não desanimem na fé e tenham sempre a esperança de prosseguir na luta, que tudo concorra para o seu bem e que elas alcancem logo o trabalho que esperam. Amém. Louvado seja o Divino Pai Eterno em nossa vida, na vida de nossa família, de todas as pessoas que estão ligadinhas conosco. Agradecendo a você que faz parte da família Filhos do Pai Eterno, você que ligou para nós no 6235069800 ou acessou o nosso portal paieterno.com. Muito em breve vamos entrar em contato com você, vai chegar aí na sua casa a carta do Padre Robson e você vai nos ajudar a evangelizar, construindo a nova casa do Pai, ou através dos meios de comunicação aqui pela nossa TV. Agora é momento da gente entregar no coração do Pai Eterno todas as pessoas por quem queremos rezar nesta consagração, já alcançando o final do nosso programa. Thalita. Padre Wellington, você acabou aí de dar a bênção do trabalho. Eu coloco aqui na intercessão do Pai Eterno a Josilene Araújo, lá de Recife, em Pernambuco, que pede a graça de um emprego, pede para que o Pai Eterno abra essa porta na vida dela. E ainda a Adriana Araújo, que pede oração para o pai, o seu José Ferreira Alves dos Santos, que se encontra internado há 3 meses. A Adriana pede ao Pai Eterno pela cura e recuperação dele. E ainda a Eva da Costa Sigolini, lá de Canoas, no Rio Grande do Sul, que o Pai Eterno esteja com todas essas pessoas. Amém. Vamos agora voltar o nosso olhar para a imagem da Santíssima Trindade que coroa a Virgem Maria e vamos juntos rezar a nossa consagração ao Divino Pai Eterno. Reze comigo, com fé, esta consagração. Divino Pai Eterno, aqui estamos para prestar-vos a nossa homenagem. Nós cremos em vós, Pai Eterno, nosso Pai e nosso Criador. Confiamos em vossa bondade e poder. Queremos amar-vos sempre, cumprindo os vossos mandamentos e servindo ao vosso Filho Jesus, na pessoa de nossos irmãos. Nós vos damos graças pelo vosso amor e pela vossa ternura. Vós nos atraís ao vosso santuário e nos acolheis de braços abertos. Vós nos guiais com os ensinamentos do vosso Filho, nosso Senhor, e nos dai sempre o vosso perdão. Divino Pai Eterno, queremos consagrar a vós nossas famílias, para que vivam em paz e harmonia, nossas casas, para que sejam iluminadas pela vossa presença, nossas alegrias, para que sejam santificadas pelo vosso amor, nossas preocupações, para que sejam acolhidas em vossa bondade, nossas doenças, para que sejam remediadas com a vossa misericórdia, nossos trabalhos, para que sejam fecundos com a vossa bênção. Divino Pai Eterno, recebei a homenagem da nossa fé, fortalecei a nossa esperança e renovai o nosso amor. Dai-nos o dom da paz e da fidelidade à vossa Igreja, pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe do vosso querido Filho. Dai-nos a perseverança na fé e a graça da salvação eterna. Amém. Bendito e louvado seja o Divino Pai Eterno na sua vida, na vida da sua família.
Muito obrigado a você que participou do nosso programa, deixando a sua mensagem de participação nas nossas redes sociais. Obrigado, Thalita, pela sua participação. Obrigada, Padre Wellington. Uma boa semana para todos nós. Obrigada a você que participou conosco e que participou do nosso programa nesta segunda-feira. Amanhã estaremos de volta, Padre Wellington. Fique com Deus e até lá. Que Deus te abençoe, que os anjos te protejam. Vamos pedir esta bênção sobre todos os devotos que estão ligadinhos conosco. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, Mãe do Perpétuo Socorro, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe, que os anjos te protejam. Até amanhã e com mais um programa Pai Eterno, aqui na tela da TV das Bênçãos do Pai.